A paz do Senhor, os irmãos, aos que estão perto, aos que estão longe. O texto de hoje se encontra em João capítulo 5, versículo 14, que diz: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Hoje eu quero falar de pecado. Pecado é algo que nos afasta de Deus. Em Isaías 59:2 fala que nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, 23 e 24, fala que os pecados de alguns é procedente ao juízo e outros depois. Assim também as boas obras. Eu estou diante de um texto muito revelador. O texto fala do homem que ficou enfermo 38 anos por causa de pecado. E esse homem, ele estava deitado numa cama, perto de um tanque de Betesda, o qual vinham os coxos, mancos, os cegos, e também vinha um anjo e agitava as águas. E quando esse anjo agitava as águas, as pessoas passavam na frente dele. Enquanto ele descia o tanque, as pessoas passavam e recebiam o milagre. E ninguém olhava para ele, ninguém colocava ele no tanque. Mas apareceu Jesus. Jesus, quando apareceu, Jesus olhando para ele, vendo a situação dele, Jesus lhe pergunta: quer ficar são? E ele vira para Jesus e nem responde a pergunta. Ele fala: Senhor, mas não tem homem algum que me coloca no tanque. Quando o anjo vem e move as águas, todos passam na minha frente. Jesus vira para ele e fala: toma tua cama, levanta e anda. Passado algum tempo depois, Jesus encontra ele no templo. Você que acha que não precisa ir na igreja, Jesus, eu quero dizer para você nesse texto de João, Jesus ia muito ao templo. E aquele enfermo que estava à beira do tanque de Betesda nem conhecia Jesus e foi ao templo. Jesus vira para ele num templo. Esse é para vocês que não gostam de pregar a correção de Cristo. Aqueles que não gostam de falar de pecado. Jesus vira para aquele homem e fala para ele: olha, não peque mais, para que não lhe suceda coisas piores. Muitos homens hoje, muitas das pessoas estão reclamando das coisas que estão acontecendo porque pecaram. Mal sabem porque estão acontecendo as coisas. Mas a Bíblia fala em Lamentações 3, 29, 3, 39. De que se queixa o homem vivente, senão cada um dos seus próprios pecados? Todo mundo sabe que o salário do pecado é a morte. Muitos eram para estar morto. Você só não morreu, eu só não morri até hoje, porque Lamentações 3:22 fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Você só não morreu ainda, porque Deus ainda está tendo misericórdia de ti. Mas eu vou te deixar uma palavra que depois você examina em Jeremias 15, versículo 6. Deixa bem claro para aqueles que andam em pecado. O texto fala: tu me deixaste e voltaste para trás. Estenderei minha mão contra ti e te destruirei, porque estou cansado de ter misericórdia.
Nós temos um Deus que Ele cansa. Eu sei que muitos falam que Deus não se canse nem se fadiga, eles estão falando em Isaías 40, mas em Jeremias 15:6, lá eu já vejo um Deus que se cansa do pecado da humanidade. Eu vejo Jeremias intercedendo por um povo onde o próprio Deus fala: não ore por esse povo, não interceda, não me importune, porque eu não te ouvirei. Você que fala que conhece Deus e não toma posição, você pode morrer a qualquer momento ou suceder coisas piores com você. É o texto de João, capítulo 5, versículo 14. Jesus falou para aquele homem: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Provérbios capítulo 1, versículo 23, todo mundo sabe. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos fazerei saber das minhas palavras. Porque clamei e vós recusaste. Estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Antes rejeitasse o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Quando chegar o dia da tribulação, o dia da adversidade, o dia da angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor. Portanto, comerão do fruto dos seus procedimentos e se fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos destruirá. Isso aqui é uma repreensão de Deus. Em Oséias 4:6 fala que o meu povo está sendo destruído, meu povo está perecendo por falta de sabedoria. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece, se você peca como se estivesse bebendo água, se prepare. Você está debaixo da ira do Todo-Poderoso. Se você vive em pecado, você pode ser consumido a qualquer momento. Eclesiastes fala: não seja ímpio e nem seja louco, porque morrerás fora do tempo. E a Bíblia deixa bem claro que se o homem não se converter, Deus já tem afiado a sua espada, armado o seu arco e já para ele preparou armas mortais. Salmos 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Romanos capítulo 1, versículo 18, está sobre a ira de Deus os que tais coisas cometem.